Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto encontro de educação à distância do IFPB. Meu nome é Tatiane Brito, eu sou servidora da Diretoria de Educação do Instituto Federal, da Diretoria de Educação à Distância do Instituto Federal da Paraíba. Atuo aqui na EAD desde 2011. O Encontro de Educação à Distância é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB por meio da Diretoria de Educação à Distância. Ele é um evento que acontece de forma bienal. As últimas edições ocorreram de forma presencial, porém, devido à pandemia de coronavírus, este ano ela está ocorrendo de forma totalmente online. Gostaríamos de lembrar a vocês que o evento acontecerá... Só um momento. Ligando a minha câmera. Gostaria de lembrar a vocês que o evento acontecerá até a sexta-feira, dia 12. Contaremos com palestras, mesas redondas, experiências exitosas e oficinas. Para iniciar nossas atividades e de acordo com o que está previsto em nossa programação, prosseguiremos com a experiência exitosa Poesia na Sala de Aula Online. Assim, temos a honra de apresentar... Só um momento. Assim, temos a honra de apresentar o palestrante, o professor Sérgio Araújo de Mendonça Filho, para proferir a palestra. Só um momento. Poesia na Sala de Aula Online. O professor Sérgio, ele é licenciado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade de Educação, Ciência e Letras Iguatu, Universidade Estadual do Ceará, e especialista em Língua, Linguística e Literatura pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa, onde leciona Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Técnico Integrado, ETIM. Sérgio, é um prazer estar com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Pode ficar à vontade para iniciar. Obrigado, Tatiane. Boa tarde a todos e todas. Esse trabalho que eu vou apresentar é uma sequência de atividades que nós desenvolvemos na sala de aula. Já desenvolvemos antes da pandemia, na aula presencial, na sala de aula presencial, e agora, na pandemia, a gente passou a desenvolver de outra forma, aproveitando as tecnologias que a internet oferece, as possibilidades que o universo online nos permite. E o título é uma referência também a uma obra que há muito tempo nos serve de orientação, nos guia nesse trabalho de ensino de poesia na sala de aula, e também uma referência a esse contexto específico, já que, como eu falei, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo, tendo essa obra intitulada Poesia na Sala de Aula, do professor Helder Pinheiro, como guia, como orientador, para ir, como orientação, para ir nos fazendo refletir a respeito do trabalho com poesia na sala de aula e adequando às realidades das diferentes salas que tem no IF. E quando surgiu aí a necessidade decorrente da pandemia, de nós termos que trabalhar na modalidade remota, né, me veio ali algumas questões, algumas dúvidas, né, e uma certa angústia em relação a como manter esse trabalho que a gente desenvolvia na modalidade presencial e que obtinha resultados bastante significativos no presencial, porque particularmente julgo que o presencial possibilita uma mediação no trabalho com poesia e literatura de forma geral mais efetiva com as turmas, que se perderia um pouco na modalidade remota. Isso inicialmente me gerou uma preocupação, né, uma angústia, mas que me fez refletir, pensar numa forma de
amenizar essa situação e continuar trabalhando dentro das possibilidades que essa modalidade oferece com a poesia na sala de aula. E aí, como a gente já vinha há alguns anos desenvolvendo esse trabalho no IF, orientado, como eu falei, pela obra do professor Helder Pinheiro, que é o professor de literatura da Universidade Federal de Campina Grande, ela também nos serviu para, aliado às tecnologias da informação, aliado ao que a internet nos possibilita, desenvolver uma atividade de trabalho com a poesia na sala de aula, também nessa modalidade remota, certo? E aí a minha apresentação vai ser no sentido de ir mostrando um pouco como a gente desenvolveu esse trabalho, o resultado desse trabalho nessa modalidade, que será continuado, né? Será estendido quando do nosso retorno no presencial, já que demonstrou, devido ao êxito, né, que nós conseguimos, nós julgamos ter obtido, de muito valor, certo? Porque fortalece com essas tecnologias que a gente acaba conhecendo, né, decorrência desse contexto, sendo um aliado que pode continuar fortalecendo esse nosso trabalho de ensino da poesia na sala de aula, certo? Aqui são as edições, algumas edições do livro do professor Helder, que, como eu falei, é um livro em que o professor apresenta teoria, algumas teorias em relação ao ensino da sala de aula, ensino de poesia, mas, sobretudo, um livro em que o professor apresenta alguns relatos de experiências exitosas do trabalho com poesia na sala de aula ao longo de mais de 3 décadas. Então, é um livro que nos orientou desde muito tempo para o trabalho com poesia na sala de aula, que, como aponta no livro e em outras pesquisas dadas aqui pelo professor Helder, é um gênero literário um tanto quanto esquecido pela escola, né? Ou quando muito trabalhado com alguns equívocos pedagógicos que não permitem um envolvimento mais emocional com a poesia, como deve ser, já que a poesia, por ser um gênero lírico, é um gênero que fala muito subjetivamente para o leitor. Então, a gente buscou, busca sempre nessas nossas atividades, nesse nosso trabalho, adequando as realidades das salas de aula, aproximar os alunos da poesia nesse sentido, não apresentando e trabalhando a poesia de forma a submetê-la a um exame racional, analítico, ou como pretexto para discutir questões de caráter gramatical, ou mesmo de teoria literária, falando especificamente sobre versificação, metrificação, mas, sobretudo, levando em consideração os sentidos promovidos pela poesia e de que modo ela pode tocar, né, o aluno, fazendo com que ele desperte para esse gênero literário e possa se transformar, sem dúvida alguma, num leitor de poesia. Aqui eu escrevi e vou ler para você, vou ler aqui alguns pontos que nós colocamos em relação a esse nosso trabalho, até mesmo para ir me orientando e facilitando aqui a apresentação. Bom, eu escrevi aqui como apresentação dessa atividade que a gente desenvolve lá nas turmas do ETIM, do Ensino Técnico Integrado, o seguinte: a leitura e o ensino da poesia na educação básica têm sido historicamente abandonados pela escola ou, quando muito, trabalhados sob uma perspectiva analítica do texto poético, que mais distancia que aproxima os estudantes dos poemas, pois submete-o a uma atividade mais racional que envolvente emocionalmente, criando paradigmas sobre o fazer pedagógico com a literatura que constituem barreiras para um efetivo e pleno letramento poético dos alunos. Alguns livros didáticos, talvez até a maioria, certo? Eles submetem o estudo dos poemas, mas nesse sentido de exigir que os alunos e, consequentemente, o professor
se debrucem sobre o texto poético de uma forma mais analítica, racional, com interpretações muitas vezes fechadas, com respostas limitadas em relação às muitas possibilidades, dos muitos sentidos que o texto poético oferece. Isso tem se demonstrado, como o professor Helder Pinheiro demonstra na sua obra, inclusive citando outras pesquisas, certo? Um problema, certo? Que tem afastado, na verdade, as turmas, os jovens do ensino básico, desde o fundamental, passando pelo ensino médio, afastado da poesia, certo? Porque eles perdem ali a percepção de que a poesia é um texto que permite criar laços de caráter subjetivo e, portanto, falar mais as suas vivências, né? Falar mais a sua alma, ao seu íntimo. E aqui nós usamos a expressão letramento poético, é mais usado letramento literário, e aí o conceito de letramento literário, como concebe que é também outro estudioso do ensino de literatura, o Hildo Corson, de promover os sentidos da literatura, da leitura literária, inclui também a poesia. Mas aqui a gente usou a expressão letramento poético, levando em consideração que o gênero literário tem suas peculiaridades, certo? E também pelo fato de, como nós falamos aqui, baseado nas pesquisas relatadas lá no livro Poesia na Sala de Aula, apontam um distanciamento, historicamente, um distanciamento dos alunos com a poesia. Então, a gente usa aqui esse termo nesse sentido, de chamar a atenção para o fato de o trabalho com a poesia em sala de aula requer certas peculiaridades, né? Porque a poesia é um gênero literário que difere, apresenta certas características muito específicas dos gêneros em prosa, como romance, crônica, conto, novela, e também pelo fato de, historicamente, por esses motivos que eu já elenquei, estar distanciado dos alunos, né? Não haver com eles, em relação a eles, um envolvimento, né, com o texto poético. O que acaba também, é uma consequência disso, eu tenho observado nessa nossa experiência, geram certos preconceitos com o texto poético, certo? De que, primeiro, é algo difícil, hermético, né, que é algo para pessoas sensíveis, e aí gera outros tipos de preconceitos até mais preocupantes, mais agravantes. E aí, com o professor buscando mediar, e essa mediação passa desde a seleção de poemas que ele leva para a sala de aula, por meio das antologias, sobre as quais nós vamos falar, até mesmo as questões que ele elabora sobre o poema, buscando ali estimular reflexões a respeito dos sentidos que o texto oferece, é um bom caminho, tem sido na nossa prática, a nossa prática tem demonstrado isso, para romper com essa barreira e, né, no rompimento com essa barreira, fazer eles se aproximarem e se sentirem mais tocados com a poesia, e passarem a ver a poesia como um texto, como um texto que eles possam ler. Que eles possam ler, certo? Que eles possam ler com gosto, né? Que eles possam ler com a vivência que a poesia permite, entendido? A poesia, sendo um gênero literário que valoriza as subjetividades, precisa estar voltada para as questões de cunho mais íntimo do leitor, propiciando-lhe um despertamento estético a partir das sensações catárticas que só as imagens e sentimentos evocados pelos versos são capazes de promover, provocando no aluno uma profunda identificação e elevado envolvimento com as representações simbólicas recriadas pelo texto poético. Aqui a gente chama atenção para o que nós acabamos de falar nesse primeiro parágrafo, né, de despertar essas subjetividades que o texto poético ele permite, bastante isso.
Para tanto, a poesia deve ser encarada em sala de aula, sobretudo como vivência, pois, como assevera Oswald de Andrade, a poesia... Deixa eu pausar aqui rapidinho, só para eu atender o negócio. Pronto, desculpa, já voltei aqui, era só para resolver uma questão rapidinho. Então, como eu estava falando, para tanto, a poesia deve ser encarada em sala de aula, sobretudo como vivência, pois, como assevera Oswald de Andrade, a poesia existe nos fatos. Por isso, a importância de aproximá-la dos jovens do ensino médio por meio da compreensão do texto em versos como expressão máxima dos sentimentos organizados estilisticamente em palavras, ordenadas em imagens, sonoridades e ritmos. Percepção possível, acima de tudo, com a leitura oral e declamada de poemas mediada pelo professor, responsável nesse fazer pedagógico por orientar a turma no percurso de descoberta mútua do universo poético. A nosso ver, e aí nós estamos nesse sentido em consonância com o que outras pesquisas, principalmente do professor Éder, aponta, a poesia, sendo vivência, né, ela pode falar muito mais profundamente ao aluno, porque pode com ele estabelecer uma relação de identificação muito profunda, certo? A poesia pode, como a gente vê nos próprios poemas, organizar ali os sentimentos, o poeta, ao organizar os seus sentimentos, pode estar também organizando e estabelecendo essa identificação com o leitor. E o aluno, como leitor de poesia, consegue, por meio da mediação do professor, da prática de leitura de poesia constante, estabelecer, às vezes até facilmente, essa identificação, porque quando ele se depara com isso, ele já passa por aqueles processos que a poesia desperta, né, por meio das sensações catárticas que lhe tocam profundamente, gerando ali as sensações as mais variadas. E aí, depois disso, a gente consegue, aprofundando essa relação, fazer com que ele desperte muito mais facilmente para a poesia. Nós temos experiências, não só no ensino médio, mas também na modalidade de jovens e adultos, de um trabalho com a poesia em sala de aula nesse sentido, com essa proposta, certo? Que a gente coloca como letramento poético, certo? Em que as leituras dos poemas que nós selecionamos e entregamos aos alunos, discutimos com eles, gera uma emotividade, certo? Que muitas vezes, literalmente, leva os alunos às lágrimas. Já tivemos experiências extremamente satisfatórias, emocionantes, de alunos do projeto que se identificaram tão profundamente com alguns poemas de Mário Quintana, por exemplo, que naquele momento vem para ele uma sensação catártica tão profunda que ele se emociona e acaba indo às lágrimas, né? Ali na sala de aula, ali naquele momento que a gente está promovendo toda essa leitura, discutindo os sentidos, as imagens evocadas, os sentimentos expressos. E aí vem, consequentemente a isso, uma série de histórias que a gente passa a conhecer mais profundamente do aluno, permitindo até que a gente estabeleça uma relação muito mais próxima com os alunos e, por isso, positiva. Os objetivos que nós aqui destacamos, né, para desenvolver esse trabalho são, como objetivos gerais, aproximar os alunos da poesia por meio da leitura oral dos versos, né, e promover o letramento poético das turmas do ensino médio. E como objetivos específicos, nós buscamos envolver subjetivamente os estudantes com a leitura do gênero literário poesia, ler e interpretar os sentidos dos textos poéticos, compreender as imagens poéticas como recursos de expressão estética próprios do gênero poesia, identificar os sentimentos expressos pelo lirismo poético e trabalhar a oralidade a partir da declamação de poemas. Na verdade, a partir dessa oralidade, da
possibilidade deles lerem de forma declamada os poemas, compartilhando com os demais, certo? A gente consegue fazer com que o aluno compreenda o poema em seus sentidos também literários, porque assim ele vai buscando adequar a sua leitura ao tom do poema, vai buscando perceber mais claramente os ritmos dos versos, ele vai ali de uma impressão mais geral para algumas impressões mais particulares que dizem respeito mais a recursos específicos do fazer poético. Como nós já falamos, nos fundamentamos, né, na obra do professor Helder Pinheiro, mas também em outras obras, e aí essa fundamentação é destacada aqui por meio do que alguns desses autores que já trabalham e refletem sobre essa prática da poesia em sala de aula, nos diz. Aqui o professor Helder nos diz o seguinte: a importância do trabalho com a poesia em sala de aula é demonstrada por Pinheiro em vasta e recorrente experiência com o trabalho de leitura oralizada do poema, que possibilita o modo de acertar a leitura, de adequar a percepção a uma realização objetiva, valorizar determinadas palavras, adequar a leitura ao tom do poema. Quando a gente deixa de lado somente a leitura silenciosa e passa a materializar a leitura dos poemas, a relação dos alunos com a poesia ela se fortalece porque ele passa a estabelecer uma convivência com o texto poético e, assim, senti-lo mais fortemente, certo? Para aí depois buscar entender algumas coisas que estão mais no plano da racionalidade. Mas, de início, né, a nossa proposta é sempre de fazer com que o poema, primeiro, o toque, depois ele vai ali, né, com essa relação que a gente vai mediando em sala de aula, buscando ordenar esses sentimentos, buscando compreender por que aquele poema o tocou. E aí isso faz com que ele se aproxime da poesia e, de início, já é algo bastante exitoso, porque assim ele já não tem mais aquele preconceito com a poesia. Já não é mais uma barreira. Uma das barreiras já foram superadas nessa fase da nossa atividade. Ao exprimir o que as outras pessoas sentem, aqui um trecho do teórico e do poeta Eliot, certo? Citado pelo Helder, diz o seguinte: ao exprimir o que as outras pessoas sentem, também ele, o poeta, está modificando seu sentimento ao torná-lo mais consciente. Ele está tornando as pessoas mais conscientes daquilo que já sentem e, por conseguinte, ensinando-lhes algo sobre si próprios. É exatamente o que eu falei agora há pouco. O poeta fala de si, ou às vezes até recria os sentimentos que, não sendo necessariamente o dele, pode ser o de outras pessoas, organizando-os de forma artística, porque tem a palavra como matéria-prima para a sua expressão literária, e o leitor acaba estabelecendo essa identificação porque outro já organizou os seus sentimentos, né, por meio de palavras e ainda mais poéticas, que tocam mais rápido e profundamente o leitor. Esse trecho me lembra também o poema Autopsicografia de Fernando Pessoa, que inclusive até coloquei aqui para leitura. A poesia brinca com a linguagem, chama a atenção para possibilidades de sentido, explora significativamente coincidências sonoras entre palavras, que são as rimas, fabrica identidades por analogia através das imagens ou metáforas. A poesia da vida pode ser bem rude, nem sempre ou quase nunca confunde-se com romantismos, delicadezas, águas de cheiro. Descobrir a poesia da vida tem mais a ver com realismo que com idealismos. Esse é outro preconceito que eu percebo nas turmas do ensino médio e até nas turmas de alunos mais adultos, como na modalidade de jovens e adultos, né, no IFL Proeja,
em relação à poesia, de achar que a poesia sempre é um texto que versa sobre amor. E que gosta de poesia quem é romântico, né? Ou está apaixonado, certo? E aí a gente busca até selecionar os poemas para trabalhar em sala de aula por meio das antologias, de maneira que esse preconceito, essa ideia equivocada possa ser desfeito também logo de início, certo? Nós temos, né, no ETIM, no ensino médio, alunos de periferia, que têm uma vivência muito diferente de alunos que residem em bairros mais privilegiados da capital. E até isso a gente usa, né, no sentido de que a gente pense numa seleção de poemas que possa chegar a esse aluno que é lá da periferia e tem uma vivência diferente dos alunos, né, de determinados bairros da capital, alguns até bairros privilegiados. Certo? Nesse sentido, também tem algumas experiências muito valorosas e marcantes na nossa atividade em sala de aula. Geralmente, no primeiro ano, quando a gente começa a falar sobre literatura, e ao começar a falar sobre literatura, começa a falar sobre poesia, um dos poetas que sempre está nas antologias que a gente elabora para fazer a leitura em sala de aula com os alunos, um poeta da periferia de São Paulo chamado Sérgio Vaz. E nós já conseguimos perceber em alguns alunos uma identificação com os temas e a forma como ele se expressa, a linguagem, né, de imediata, porque ele fala ali sobre questões sociais, humanas, que nossos alunos, por mais jovens que sejam, já têm uma vivência bastante madura até. Certo? Inclusive, teve um aluno que nem era um aluno que dedicado em outras disciplinas, né, ficava em recuperação, mas quando ele se deparou com alguns poemas do Sérgio Vaz, ele se envolveu de tal forma que ele declamou lá sem fazer a leitura, ele decorou o poema, e aí ao decorar o poema, ele absorveu os sentidos do poema e declamou em sala de aula de uma forma que chamou toda a atenção da turma, porque era um aluno que ficava ali no fundão, certo? Conversava bastante, certo? Era vítima de alguns preconceitos, por causa de alguns estereótipos. E aí ele, por meio dessa poesia, se identificou e conseguiu expressar numa declamação belíssima um poema do Sérgio Vaz, de forma que toda a turma ficou surpresa, mas foi uma surpresa positiva, certo? Então, esse tipo de coisa acontece com a mediação do professor, que passa, como eu falei anteriormente, também pela seleção dos poemas. E a gente faz essa seleção buscando antes ter pelo menos o mínimo de conhecimento prévio a respeito das turmas, conhecer um pouco das turmas, dos seus gostos, dos seus pensamentos, porque isso facilita, certo? Facilita bastante. E aqui eu coloco o poema do Fernando Pessoa, Autopsicografia, que fala exatamente sobre aquilo que o Eliot, o T.S. Eliot, falou a respeito dos sentimentos recriados pelo poeta, que também são sentimentos de outro que lê o poema. Aqui Fernando Pessoa diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de rodas gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. A poesia também, a literatura de forma geral, eu digo a poesia porque eu acho que a poesia consegue um contato mais imediato, depois que a gente rompe certas barreiras, consegue desenvolver na gente um grau de empatia maior com os sentimentos das pessoas, né? Porque ela permite um exercício de alteridade muito profundo.
E aí, como eu estava falando, a gente desenvolve esse trabalho no presencial e, diante dessa realidade, veio alguns questionamentos, né, algumas angústias que acabaram sendo motivo para a gente refletir e buscar o que a internet pode oferecer para a gente continuar um trabalho que seguisse na mesma linha e obtivesse o mesmo resultado exitoso que a gente conseguia no ensino presencial, mesmo com a modalidade tendo suas peculiaridades que diferenciam bastante do ensino presencial e até, do ponto de vista pedagógico, pelo menos na minha opinião, não permitem tanta efetividade em relação ao trabalho com texto como o ensino presencial permite. Então, a gente trabalhou com a poesia na sala de aula do Google, né, no Classroom, certo? Aqui são as turmas do ensino médio onde a gente desenvolve essas atividades, principalmente no terceiro ano de instrumento musical, que foi aqui, dentro dessa proposta que aqui a gente desenvolveu, mas foi receptiva, certo? Para aquilo que, para o resultado que a gente projetou desde o começo, quando começou a transferir esse trabalho, digamos assim, transferir para a modalidade remota. E aí, assim como nós fazíamos no presencial, nós começávamos essa aproximação por meio de antologias. A gente, como eu falei, busca inicialmente conhecer a turma, estar atento aos gostos dos alunos, né, às suas percepções, visões de mundo, e tentando conjugar com os conteúdos da sala de aula, reunir uma seleção de poemas que, ao mesmo tempo, desperte a turma para a poesia e também possa promover o conhecimento a respeito dos estilos de época, como prevê certos conteúdos programáticos do ensino médio. Certo? A antologia, eu destaquei aqui a definição do AIS, é uma coleção de textos organizados segundo tema, época, e aí nas turmas do ensino médio, principalmente a partir do trabalho com a poesia barroca, a gente começa a criar algumas antologias, algumas seleções, levando em consideração aqui o estilo de época. Né? Trabalha uma antologia com poemas barroco, trabalha depois com poemas do arcadismo e assim vai sucessivamente nas séries seguintes com romantismo, depois parnasianismo, simbolismo, modernismo e por aí vai até a literatura mais contemporânea, que a gente também sempre busca estabelecer num trabalho de comparação, certo? Mas no primeiro ano, quando a gente está trabalhando a poesia, introduzindo, a nossa seleção é mais livre, né? A gente leva textos mais variados, né? De estilos mais variados, de temas variados. E nessa proposta aqui, na modalidade remota, a gente criou uma sala à parte, certo? Para construir, junto com os alunos que estavam dispostos a desenvolver esse trabalho conosco, uma antologia. Aqui, nessa proposta, eu não só selecionei os livros, mas também, os poemas, desculpa, mas também recebi dos alunos sugestão de muitos poemas para a antologia que a gente está constantemente construindo, certo? E a antologia é colocada como diz aqui o Éder Pinheiro, e a gente busca sempre, como eu falei, adequar a realidade do que ele propõe e do que ele demonstra por meio da sua própria experiência, é uma porta de entrada para o estudante se envolver com a poesia, sendo o próximo passo à leitura das antologias a leitura de obras poéticas completas, de autores específicos, inclusive. Nós ainda não chegamos nesse nível, certo? Nós ainda não saímos, por mais que já tenha um tempo, né, trabalhando com as antologias, nós ainda não saímos da antologia e fomos para um trabalho de
leitura literária com livros de poetas específicos, né? Mas isso está no nosso horizonte de trabalho, para, de forma mais sistemática, né, pensada, a gente também promover esse tipo de letramento. E aí, como eu falei, a gente faz a seleção de poemas levando em consideração o estilo de época, para conjugar com o conteúdo programático previsto, certo? E nesse trabalho, à parte que eu fiz nesse período, certo? A gente construiu uma... Eu sugeri alguns poemas e os alunos vão constantemente sugerindo outros poemas. Para isso, a gente criou, como eu falei, uma outra sala, certo? Intitulada Vozes Poéticas do IFPB, em que, lá no tópico, a gente sugere os poemas, recebe esses poemas dos alunos e também disponibiliza áudios visuais, certo? De podcast, de vídeos, com a declamação dos poemas que aqui nós colocamos na nossa seleção, de maneira que eles possam ter como modelo, digamos assim, profissionais, atores, atrizes, né, apresentadores, declamando aqueles poemas. Isso é muito bom, porque facilita o aluno, por mais que na sua leitura declamada ele imprima ali um pouco da sua interpretação, alguns tons, alguns ritmos, ele vai percebendo com leitura e também com a declamação que a gente disponibiliza, retirada do YouTube, de um podcast. E aí a gente segue mais ou menos o seguinte passo a passo, para ir mediando essa leitura. Escolha dos poemas, baseada no conhecimento prévio que o professor adquire da turma. Leitura silenciosa e individual dos textos da antologia. Leitura de cada poema da antologia pelo professor, seguida de estímulos à turma que os incentivem a falar sobre suas impressões gerais. Primeiro, eu distribuo a antologia. Depois que eles fizeram leitura individual, a gente vai, juntamente com eles, às vezes alternando, para quem às vezes se disponibiliza, as leituras e questionando por meio de algumas perguntas, as impressões gerais, buscando estimulá-los para que eles possam responder a ler os sentidos que eles aprenderam na leitura inicial com os poemas da seleção. E aí depois também a gente, o concomitante, esse trabalho de relendo individualmente cada poema, a gente faz além da leitura declamada, apresenta os áudios visuais, né? Áudios ou vídeos com declamações de atores, atrizes, e aí eles ficam cada vez mais encantados ali com a declamação, muitas declamações bastante dramáticas, isso chama muita atenção. A aproximação com o teor do texto poético, orientando-os com questões sobre o tema abordado. E aí a gente, por mais que elabore algumas questões, constituindo ali a atividade, a gente sempre tem um cuidado de que essas questões não sejam questões que reduzam a compreensão dele do poema a questões muito teóricas, certo? Qual é o tipo de esquema de rimas estabelecido naquele poema? Pedindo para expandir os versos. Não, a gente não pede nada disso. Primeiro, uma aproximação no sentido mais subjetivo, das impressões mais gerais, que eles possam buscar ali os sentimentos expressos, e assim tentar nessa relação uma identificação com o poema. Para só no segundo momento, de forma secundária, e com alguma funcionalidade em relação à expressividade dos poemas, a gente falar sobre o ritmo, a sonoridade dos versos, né, o tom dos poemas, até mesmo porque tudo isso, o ritmo, o tom, dentre outros aspectos, são importantes na hora da declamação, certo? E aí também a gente abre para um diálogo da turma em que todos expressam suas impressões e até mesmo opiniões a respeito dos poemas. E nesse momento a gente deixa bem livre, inclusive para eles dizerem que não gostaram. Esse poema aqui eu não gostei, eu achei chato, eu achei besta. Até isso a gente vê e encara como positivo, certo? Para ele
que não seja, para a gente ter a compreensão de que a poesia não seja um texto que ele tem que ser obrigado a gostar, mas que ele pode descobrir no texto poético aquilo que lhe fale profundamente e assim passar a gostar. Inclusive, quando acontece isso, nem é motivo para o professor se sentir preocupado nem nada, porque simplesmente pode significar que ele não se identificou com um ou outro poema daquela seleção, mas pode, posteriormente, em outras seleções, em outras antologias, se identificar com outros temas, com outros estilos. Isso é muito comum. Ao final, certo? E aí a gente não faz isso numa só aula, certo? Isso aí é um trabalho que envolve uma sequência de aulas. Trabalho com a leitura individual, né, com a discussão, a resolução das questões nessa ordem que eu falei e valorizando esses sentidos, certo? A discussão das respostas que eles oferecem, e aí depois a gente propõe o quê? Propõe, para finalizar o trabalho com os poemas, que eles escolham um poema, né, de sua predileção para completar aquela antologia, lendo de forma declamada em sala de aula, no círculo de declamações que a gente faz. E aí, no presencial, a gente já tem experiências maravilhosas de, inclusive, relacionar esse ciclo de declamações com outras expressões artísticas, inclusive dramatizando os poemas, já trabalhando de forma individual ou em grupos. Aquele grupo vai ficar com o poema tal e vai dramatizar. Cria um esquetezinho e aí dramatiza aquele poema. E aí a gente percebe outra coisa, que também é maravilhoso isso. A gente descobre alguns talentos ali que a gente não vê de cara no aluno. Eu diria, sem exagero, talentos até dramáticos que são extremamente valorosos. Né? Quando, antes da reforma lá do IF, nós íamos para aquele anfiteatro, aquele primeiro auditório lá em cima, e o que nós vimos ali eram apresentações incríveis. Eu lembro muito bem de apresentações do poema Caixão Fantástico, de Augusto dos Anjos. Os poemas chegarem os alunos chegarem a confeccionar um caixão, certo? Para poder dramatizar os versos de Augusto dos Anjos no poema Caixão Fantástico. Dentre outros exemplos que a gente tem de monta para poder falar aqui. E aí eles fazem essa leitura declamada, né, do poema, ou dramatizada, a gente já fez de várias formas. Às vezes é só ali na sala de aula mesmo, né, a leitura declamada. Não há a obrigatoriedade também da nossa parte de que ele decore o poema. Mas ele pode fazer a leitura, está com o poema em mãos, ou até está lá no celular, mas que ele busque fazer uma leitura declamada. E aí, a gente, para isso, permite um tempo de dias, né? A gente escolhe os poemas, eles escolhem os poemas, e a gente diz, tem, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, você vai ficar com esse poema, vai orientar nesse sentido. Vai se debruçar sobre ele, vai buscar se envolver com o poema. E aí, nesse envolvimento, as leituras declamadas são, a maioria, é muito emotivas, são muito bonitas, são extremamente tocantes até. E aí, depois, a gente só pede para ele justificar a escolha do poema. Explicar o que é que ele se identificou, o que é que ele gostou mais, o que é que lhe chamou a atenção, e também, nesse sentido, ele fica bem livre. E nesse caso, da modalidade remota em que nós nos encontramos, a gente pensou, então, como é que a gente vai fazer agora com essas declamações que antes a gente fazia no presencial, da maneira como a gente fazia? E aí a gente pensou no podcast, né, para os alunos declamarem esses poemas, e criamos, portanto, o podcast, que é o nome da sala do Google Classroom, intitulado Vozes Poéticas do IFPB. E aí uma aluna, inclusive, fez essa arte, que é a capa do nosso podcast, certo? O podcast está disponível em muitas plataformas, principalmente nas principais plataformas de podcast da internet. Está disponível no Spotify, nós já chegamos
a semana passada a 20 declamações. Está disponível lá no Spotify, é só digitar Vozes Poéticas do IFPB. Está disponível também no Google Podcast e está também disponível no Anchor, certo? E em outras plataformas que eu não tenho acesso, porque não tenho conta, mas está disponível em várias plataformas, certo? E aqui eu vou, para finalizar, juntamente com alguns poemas declamados dos alunos que eu quero apresentar e fazer o convite para vocês seguirem o podcast da turma, apresentar alguns dados que nós obtivemos com o podcast, certo? Que eu considero particularmente dados significativos. Haja vista nós não divulgarmos massivamente esse podcast, certo? Divulgamos mais ali entre os alunos, entre um número muito reduzido de professores. É que o desempenho do podcast, né, aponta no seu histórico que ali, no mês de setembro, foi o mês que houve o maior pico de ouvintes, né, dos poemas declamados pelos alunos. E aqui tem os poemas mais ouvidos, né? Todos os poemas são declamados pelos alunos, certo? Eu declamo junto, mas aqui a gente destacou só os dos alunos, que é a nossa prioridade. E aqui os poemas mais ouvidos pelos ouvintes do podcast, né? Soneto de Fidelidade, Procura da Poesia, de Drummond, O Menino que Carregava Água na Peneira, de Manuel de Barros, Presságio, de Fernando Pessoa. Detalhes do público, que são as informações que o próprio Spotify, por meio do Anchor, nos oferece, para a gente ter uma ideia do nosso público. Né? 97% do Brasil, obviamente. Né? Nós temos ouvintes no exterior. 2% nos Estados Unidos e 1% no Reino Unido. Obviamente são brasileiros que moram nesses países e se depararam lá com essa nossa proposta. As plataformas mais usadas, o Spotify é realmente a mais ouvida, certo? Seguida aí do Google Podcast. Em terceiro lugar, o Anchor. Aqui o Anchor também oferece informações sobre os dados demográficos, né? Em relação à idade. A maioria dos nossos ouvintes, 28%, estão entre 28 e 34 anos, são dessa faixa etária. E aqui um corte de gênero, que eu acho até que tem a ver com a percepção social que a gente tem da poesia. A maioria dos nossos ouvintes é de mulheres, certo? Acho que tem um corte muito de gênero na poesia, achar que poesia é coisa de mulher. E como se isso fosse depreciativo. Primeiro, não é coisa só de mulher, e também que, se fosse, não é nada depreciativo. E aqui eu destaquei, e vou pedir a permissão para mostrar para vocês alguns episódios, esses aqui, destaquei esses, que contempla cada um dos participantes do nosso podcast, para ouvir e ficar aí, junto com o áudio das reclamações, o convite para vocês seguirem o nosso podcast. Primeiro, aqui o Soneto de Fidelidade, declamado pela aluna. Eu vou interromper essa apresentação para ir rapidinho, para ir lá para a apresentação do poema declamado pela aluna do terceiro ano de instrumento musical, Ana Carolina, do poema de Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade.
colocar outro poema, um poema da poetisa portuguesa Florbela Espanca, declamado. Vocês já viram aí o nível das declamações dos nossos alunos, né? Tenho certeza que ninguém achou menor do que uma dramatização de um ator, de uma atriz profissional, né? E aí isso revela essa aproximação com a poesia que a gente conseguiu estabelecer nesse nosso trabalho que a gente desenvolve. Eu vou mostrar outra aqui, que é a declamação da aluna Letícia Thor, do poema Ódio, da poetisa portuguesa Florbela Espanca. Ódio por ele? Não. Se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de eu ter sonhado, se a vida assim roubei todo o encanto, que importa se mentiu e se hoje o pranto turva o meu triste olhar marmorizado, olha de monge, trágico e gelado, como soturno e enorme campo santo. Ah, nunca mais amá-lo é já bastante, quero senti-lo doutra, bem distante, como se fora meu, calma e serena. Ódio seria em mim saudade infinda, mágoa de o ter perdido, amor ainda. Ódio por ele? Não, não vale a pena. O próximo é Presságio, de Fernando Pessoa, declamado pelo aluno Lucas Moura. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só, inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Agora a aluna Aisha, declamando uma interpretação de um texto de Cecília Meirelles, A Arte de Ser Feliz. A Arte de Ser Feliz, Cecília Meirelles. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vi um pobre com um balde, e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. Eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes, abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes, encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pássaros que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Maribondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo seu destino. Eu me sinto completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,
que estão diante de cada janela. Uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Por fim, eu vou mostrar aqui a declamação do poema famosíssimo, clássico da literatura portuguesa, Amor é um fogo que arde sem se ver, de Camões, declamado pelo Natan Augusto. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Pronto, assim eu encerro, né, com a voz daqueles que dão sentido ao nosso trabalho, que são os alunos. E aí fica à disposição para alguma colocação. Sérgio, muito obrigada. Eu não costumo ouvir poesia, mas é muito lindo escutar. Realmente desperta sentimentos você escutar a poesia. É interessante isso. É tocante mesmo. E eu não escuto, Obrigado. não leio. Está de parabéns. Eu acredito aqui no chat, não tem perguntas, apenas não tem perguntas, mas tem bastante elogio ao trabalho, bastante elogio à poesia, tá certo? Tem aqui o comentário da Elisângela, que ela diz, acho lindo, acredito que foi uma poesia, faz das mãos prato do corpo, acho que ela está falando de uma poesia, né? Faz das mãos prato do corpo, cobertor de cada palavra um atol de amor. Karl Marx Valentim Santos, eu acredito que seja o poeta. Maiara diz que foi encantador. Alguns falaram aqui que mergulham na poesia, acho que era uma poesia quando estava passando. E Cecília disse que você é o melhor professor de português da vida. Obrigado, Cecília. A maioria dos comentários são sobre isso, falando que é importante escrever sobre os sentimentos. E Marconi disse que você é show. Obrigado, Marconi. Tá Fico certo? muito feliz com as palavras. E dúvidas as pessoas não têm, assim, mais elogios mesmo à poesia e ao seu trabalho. E eu também complemento aí o coro de elogios. Parabéns. Acho que é uma forma muito mais... Porque existe um preconceito, né, em relação à poesia, eu não sei, eu não sou muito da área, mas realmente é algo muito tocante. Eu gostei muito. Todas as palestras eu aprendo alguma coisa. E eu sou da área de tecnologia da informação e eu não costumo ouvir poesia, mas gostei muito assim de escutar. Realmente é uma coisa que não tem como a pessoa não se tocar, né? Você não escapa, não tem como você não ser tocado de alguma forma. Então eu agradeço muito pela sua participação e disposição em estar no nosso evento e agradeço a todos também que participaram. Parabéns, Sérgio. Obrigado, Tatiana. Obrigado a todos que ficaram até o fim para assistir. Obrigado pelas palavras. Sempre me incentivam e me deixam mais motivado, certo? Obrigado. Obrigada também.